Vídeo desse sábado com muita informação importante, começando pelo Marcos Braz, que viu um grande trunfo para o Flamengo no restante da temporada. Te conto que trunfo é esse. Quero falar também sobre Balbuena no Palmeiras. Que história é essa? Para completar, tem notícias, novidades sobre o técnico do Corinthians e informações sobre Bruno César, que vai jogar na segunda divisão de Portugal, e para completar o porquê de Arena MRV, novo estádio do Galo, ter ficado 140 milhões de reais mais caro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, quero dar um recado para você que manja de futebol e tá a fim de ganhar uma grana extra nesse sábado, dia importante de futebol na Premier League, na Bundesliga, no Campeonato Brasileiro. É hora de você conhecer o SPM 365, melhor fantasy game que existe no mercado do futebol. Não sabe como é que funciona? Eu te explico. Você vai lá, escolhe qualquer um dos campeonatos e monta o seu time. Se os jogadores mandarem bem na vida real, você vai conseguir vários pontos e pode ganhar prêmios em dinheiro. Se interessou, né? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, se clica lá, cadastra seus dados, valida todos eles e automaticamente já ganha 10 dólares para começar a brincar. Se você usar o cupom Nicola, ainda tem mais 5 dólares no seu primeiro depósito. Não fica fora dessa não, tenho certeza que você vai se divertir e ainda pode ganhar dinheiro. Bora começar o vídeo falando sobre Douglas. Lembra dele? Meia de 38 anos de idade, com passagens pelo Vasco, pelo Grêmio, pelo Corinthians. Ele acaba de rescindir seu contrato com o Brasiliense. Rescisão do contrato foi anunciada por meio do BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Ninguém conseguiu descobrir qual o novo clube do Douglas. A única pista que a gente tem é que ele rescindiu o contrato com o Brasiliense porque vai jogar a Libertadores da América. Isso não significa que estará num clube brasileiro, pode ser num clube brasileiro, mas pode ser também em qualquer outro time da América do Sul. Como eu disse, o Douglas tem 38 anos de idade, havia chegado no Brasiliense em março e durante todo esse período jogou 9 vezes com 3 gols marcados, foi vice-campeão candango, jogador extremamente importante em outros tempos, mas que nesse momento da carreira já apresenta algumas dificuldades físicas. A passagem dele pelo Avaí anteriormente ao Brasiliense não havia sido boa, já no Brasiliense ele consegue deixar, ou conseguiu deixar no passado, uma boa impressão. Bora falar agora sobre Bruno César, que não é mais jogador do Vasco, pelo menos temporariamente. O Vasco fechou nesta sexta-feira o empréstimo do jogador para o Penafiel, time da segunda divisão do Campeonato Português. Dá uma olhada, segunda divisão de Portugal. Tem vários times bem pequenos que disputam a primeira divisão, times que pagam 5 mil euros. Imagina a condição do Penafiel. Como é que se deu essa negociação? O Vasco liberou o jogador por empréstimo gratuito, não cobrou absolutamente nada, até porque se cobrasse não haveria negócio, e pior, o Vasco ainda vai ter de ajudar com parte dos salários. O Penafiel não consegue bancar 100% dos vencimentos do Bruno César, que recentemente foi reintegrado ao elenco e pior, prorrogou o contrato até 2022. O Ramon Menezes quis dar uma chance para o Bruno César, que estava treinando à parte. O Vasco tinha uma dívida bem grande com ele, cerca de 4 milhões de reais. Essa dívida foi parcelada até o fim do contrato em 2022 e depois disso ele foi reintegrado. Na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol marcado. Definitivamente o Bruno César não fará falta, mas seguirá custando e bastante pro Vasco. Bora te explicar agora sobre uma das principais notícias dessa sexta-feira. O presidente Sérgio Sete Câmara deu uma entrevista à Rádio Itatiaia afirmando que a Arena MRV, futuro estádio do Galo, vai ficar muito mais caro. O preço inicial era de 410 milhões de reais, de acordo com o Sete Câmara, saltou para 760 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 350 milhões de reais. Daqui a pouco eu vou te dar a versão do Rubens Menin, que é o construtor, que é o dono da MRV, parceiro do Galo. Esse valor não é bem esse, mas antes quero te contar o que disse o Sérgio Sete Câmara, abre aspas. Essas condicionantes são obras que o clube teve que aceitar, contrapartidas que o clube terá que fazer na região. É comum acontecer esse tipo de exigência dos governantes, mas eu acho, pelo que me passaram os investidores, que houve uma exigência muito grande nesse aspecto, fecha aspas. O que o presidente Sérgio Sete Câmara quis passar com esse recado foi de que a prefeitura, ou seja, o prefeito Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, fez uma série de exigências muito além daquelas habituais, que fizeram com que as obras do estádio do Atlético ficassem muito mais caras. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas o Calil é atleticano,
O Calil foi presidente do Galo, o pai dele também, ele tem uma história com o clube. Que história é essa? De que o prefeito de Belo Horizonte exigiria uma série de coisas para aumentar o preço do estádio do Atlético. Pois é, não é nova a rixa entre o Sérgio Sete Câmara e o Alexandre Calil. E é exatamente baseado em cima dessa rixa que as pessoas imaginam que o Calil foi extremamente exigente, colocando uma série de ordens de necessidades que encareceram o estádio do Atlético e pior, que ainda fizeram com que se retardasse todo o processo. O Rubens Menin, que é o construtor, é o dono da MRV e também parceiro do Galo. Esse cara está cuidando de maneira mais efetiva da arena. Ele também deu uma explicação importante. Abre aspas. Foram 2 aumentos no valor inicial. 40 milhões de encarecimento em 2 anos e 100 milhões de contrapartidas que a Prefeitura de Belo Horizonte colocou. A gente esperava uma contrapartida menor de 5 a 10 milhões de reais, como é de costume, como é de hábito. Bom, só para vocês entenderem, são 140 milhões de reais de acréscimo de fato no estádio, o que faria com que se saltasse para próximo de 350 milhões de reais. Como disse o presidente do Atlético Mineiro, é o fato de o estádio ter sido adiado a sua inauguração em 2 anos. A ideia é que se inaugurasse ainda em 2020, essa inauguração ficou para 2022 também por causa dessa série de exigências feitas pela prefeitura. E o cálculo do Atlético é de que o clube vai faturar cerca de 100 milhões de reais por ano. Se você atrasou em 2 anos, você deixou de faturar 200 milhões de reais. Então você soma esses 200 aos 140 milhões de reais, que de fato causaram um acréscimo na obra e chega próximo dos 350 milhões de reais calculados pelo presidente Sérgio Sete Câmara. É importante contar que o Atlético vai tentar diminuir um pouquinho desse prejuízo, aumentando o número de cadeiras cativas. Eram 2.000 no projeto inicial, agora vão ser 6.000, ou seja, o Galo vai vender mais 4.000 cativas para tentar gerar um pouco mais de receita momentânea, para aliviar os cofres, para fazer com que essa engenharia financeira da Arena MRV feche. Tá? Ah, só uma coisa, com esse aumento do número de cativas você gera um prejuízo na sua bilheteria pelos próximos 15 anos, porque você vai faturar mais agora para pagar essa dívida, mas vai faturar menos com a bilheteria nos dias de jogos. Uma última notícia importante sobre o Atlético Mineiro: nessa sexta-feira o presidente Sérgio Sete Câmara conseguiu colocar o mês de agosto em dia, então não há mais dívida salarial. Na próxima semana vence o mês de setembro e aí o presidente vai ter de arranjar novo dinheiro para evitar bico, para evitar cara feia do São Paulo. Mas a notícia importante é de que a dívida de agosto foi quitada, o São Paulo não pode reclamar, pelo menos nos próximos dias. Te contei no começo do vídeo que o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, viu uma grande vantagem pro rubro-negro pro restante da temporada, certo? Vou te explicar que história é essa. Outro dia liguei para ele para perguntar como o Marcos Braz estava. O Marcos Braz foi um dos vários casos de coronavírus dentro do elenco do departamento de futebol do Flamengo. E o Braz estava explicando que estava bem, que teve muita dor nas costas, que essa dor nas costas tem a ver com uma dor no pulmão e irradia para as costas, mas que depois de alguns dias de um pouco mais de dificuldade ele já estava completamente recuperado, quase pronto para voltar ao trabalho, para sair de casa, para continuar ajudando o Flamengo. Aí perguntei para ele como é que ele via todo esse cenário, essa perda de jogadores momentânea e tal, e ele tocou num ponto importante. Ele estava lembrando que praticamente todos os jogadores do Flamengo já tiveram coronavírus e que daqui para frente o coronavírus não vai ser mais um problema para o Flamengo. É de fato uma grande realidade. Eu até estava fazendo um levantamento, eu consegui levantar 29 jogadores do atual elenco do Flamengo que já tiveram coronavírus. Vou passar a relação para você, mas antes eu queria trazer um outro número ainda mais importante. Dos titulares, daqueles caras que jogam com mais frequência, só 3 atletas do Flamengo ainda não tiveram a Covid-19. São eles o volante Thiago Maia e os atacantes Pedro e Pedro Rocha. Todos os outros titulares e até vários reservas já tiveram o coronavírus, ou seja, não serão mais desfalques por causa desse problema. Vou te contar os nomes dos principais jogadores que já foram contaminados, que já testaram positivo. No gol, Diego Alves e César. Na lateral direita, Isla e Mateuzinho. Na zaga, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Tuller. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz e o René. Meio campo, Arão, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Vitinho, o Michael e o Lincoln. Até vários garotos que também viraram úteis nos últimos dias, como por exemplo o Guilherme Balo, o Natan, o Rodrigo Muniz e o Noga já pegaram coronavírus, ou seja, estarão presentes nos próximos jogos.
O Marcos Braz estava imaginando que outros clubes que brigam por títulos, como por exemplo o Palmeiras, o Internacional e o Grêmio, também podem ser vítimas de surtos como o Flamengo foi. E aí podem ter enorme dificuldade, algo que daqui para frente o Flamengo não correrá mais risco, tá? Só para completar, queria te contar que o departamento de futebol do Flamengo também foi atingido com vários casos, não só o departamento de futebol. A gente teve presidente, vice-presidente de relações externas, o próprio Braz, como eu já contei, o técnico Domenech Torrent, que está praticamente pronto para voltar, membros da comissão técnica, enfim. Foi um surto bem grande, especialmente com a passagem do time no Equador. 30 pessoas, mais ou menos, voltaram do Equador com coronavírus. Bora te explicar agora que história é essa de Balbuena jogando no Palmeiras, logo o ex-zagueiro do Corinthians que hoje está no West Ham da Inglaterra. Essa história surgiu nessa sexta-feira em entrevista do Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio do Palmeiras, à TV Gazeta. Perguntaram ao Gomes se era mais fácil jogar com o Felipe Melo ou com o Balbuena, e o Gomes deu a seguinte resposta: uma pergunta difícil, com os dois. O Balbuena também é muito bom jogador, quero trazê-lo depois aqui ao Palmeiras. Vamos ver se ficam chateados os corintianos. Vamos ver o que acontece no futuro, fecha aspas. Então surgiu do próprio Gustavo Gomes, que é parceiro do Balbuena na seleção paraguaia, a ideia de num futuro, quem sabe num futuro próximo, trazê-lo para jogar no Palmeiras ao lado dele. De fato seria uma dupla espetacular. O Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro e o Balbuena, enquanto passou pelo Corinthians, também foi extremamente seguro a ponto de ter sido vendido para o West Ham da Inglaterra. O grande ponto, só uma coisa curiosa, nos próximos dias o Gomes e o Balbuena vão voltar a formar a dupla de zaga da seleção paraguaia, ambos foram convocados para os jogos das eliminatórias. O Paraguai joga contra o Peru e contra a Venezuela nos próximos dias. Torcedor palmeirense que já começou a imaginar uma dupla com Gustavo Gomes e Balbuena, ou até um trio com o Felipe Melo nessa parada, é melhor ter um pouquinho de calma. Isso porque o Balbuena, enfim, voltou a ser titular do West Ham, time da Inglaterra, time da primeira divisão da Inglaterra. Ele tem jogado com bastante frequência, titular absoluto. Só perdeu um jogo desde o início da temporada, todas as outras partidas como titular absoluto. Certamente, por mais que ele queira formar dupla de zaga com o amigo dele, com o Gustavo Gomes, não há a menor chance desse momento de o West Ham liberá-lo, até porque o Palmeiras também não nada em dinheiro. Aí você vai falar, pô, mas tem a grana que entrou do Vitor Hugo. De fato, te contei nesse vídeo dessa sexta-feira. Fui o primeiro a informar que o Vitor Hugo estava vendido para o Trabzonspor. Se você não assistiu ao vídeo, dá uma olhada por aqui. Mas essa grana, esses quase 25 milhões de reais que vão entrar nos cofres do Palmeiras, vão servir para colocar a casa em ordem e não para gastar em novos reforços. A notícia da venda do Vitor Hugo foi comemorada pelos dirigentes do Palmeiras, porque vai permitir ao presidente Maurício Gagliotti que não tenha de vender um garoto. Eram várias as propostas pelos meninos formados na base, que hoje são importantes peças. O Palmeiras pretendia vender um jogador que não fossem os garotos, e com o Vitor Hugo essa situação foi resolvida. Bora te atualizar agora sobre a busca do Corinthians por um novo técnico. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar que a gente foi o primeiro a dizer que o presidente André Sanches, enfim, havia iniciado conversas para trazer um novo treinador. O empate em 0 a 0 com o Atlético Goianiense foi a gota d'água e desde então o Andrés tem conversado com alguns técnicos no mercado. Posso te assegurar que as primeiras conversas com o Dunga e com o Silvinho já foram feitas. O Corinthians vai negar, o Dunga vai negar, o Silvinho também vai negar, faz parte da estratégia, até porque o Coelho segue como treinador. Tem jogo na noite desse sábado contra o Red Bull Bragantino, mas o Corinthians já iniciou conversas. O André Sanches, inclusive, já conversou com o Dunga, que está bem animado com a possibilidade de assumir o Corinthians. Isso, porém, não significa que será ele o técnico, até porque depois que a gente contou aqui no canal do Nicola que o Dunga era uma opção importante, houve uma repercussão extremamente negativa, com muito torcedor do Corinthians afirmando ou avaliando que o Dunga não seria um bom nome. Isso repercutiu de maneira ligeiramente ruim e fez o André Sanches talvez dar uma freada nessa história. Eu não descartaria o Dunga ainda, tá? Mas a repercussão negativa acabou incomodando um pouco o presidente André Sanches. A repercussão com o Silvinho foi bem menos negativa, mas o Silvinho tem algo contra ele. O fato de ter mínima experiência, ele foi apenas uma vez treinador no Lyon e em apenas 11 jogos ele acabou sendo demitido. Depois da saída do Silvinho, inclusive, o time deu uma bela melhorada. Queria trazer uma novidade em relação a outros nomes que estão sendo especulados. Cheguei a ler que o Dorival Júnior tem sido bastante falado. Esse seria o meu nome se eu fosse presidente do Corinthians, mas posso te assegurar que internamente o nome do Dorival não é tão bem avaliado. O André Sanches tem algumas restrições
em relação ao trabalho do Dorival e também ao filho do Dorival, o Lucas Silvestre, que é seu auxiliar técnico. O Dorival, para onde vai, leva o Lucas Silvestre. Não vou ficar surpreso se o Dorival nem for especulado internamente. E aí surgiu um outro nome nos últimos dias, também de forma interna, o nome de Wagner Mancini. Como é que funciona essa história? Tem um membro da comissão técnica fixa do Corinthians, alguém que é muito próximo do Andrés, um homem de confiança do Andrés no departamento de futebol, que sugeriu ao próprio Andrés, nas últimas horas, a contratação do Wagner Mancini. Mancini que comanda o Atlético Goianiense e que na última quarta-feira mostrou ter um time muito mais organizado do que o Corinthians. O 0 a 0 não representou o que foi o jogo. O Dragão esteve sempre mais perto de vencer o jogo do que o Corinthians. Na quinta-feira, inclusive, o Mancini esteve no CT do Corinthians junto com o Atlético Goianiense, fazia parte da preparação para o próximo jogo. E aí esse membro da comissão técnica fixa, que está fazendo lobby pela contratação do Mancini, apresentou todo o CT para o Mancini, houve um grande bate-papo, um longo bate-papo, e desde então há essa pressão, há essa pedida pelo Wagner Mancini. Ainda não consegui checar a que ponto isso pode interferir, que ponto isso pode fazer com que o Andrés Sanches desista da ideia do Dung e do Silvinho para contratar o Mancini, mas achei que era importante trazer esse nome para você, beleza? A ideia do Corinthians é, em caso de derrota ou empate contra o Red Bull Bragantino, acelerar esse processo para na segunda-feira já ter um novo treinador. Vou te mantendo informado, contando tudo sobre o que está rolando lá no Timão, beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver o problema agora mesmo, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para fechar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, receber em primeira mão via WhatsApp todos os furos de informação que eu tiver. Curtiu, né? Bom, escolhe lá um dos 5 planos. Qualquer um dos planos vai, por exemplo, dar a você o direito de participar do bolão do canal do Nicola, que dá prêmios àqueles que mandam bem no bolão. Fechado? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!